Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Estes breves minutinhos que todos nós abrimos o nosso coração para as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos. Que Jesus possa se fazer presente conosco neste momento de reflexão, que Jesus possa preparar o terreno da nossa alma para que possamos acolher as sementes do Evangelho e que elas possam, meus irmãos, crescer em nossa alma e gerar bons frutos para a nossa vida. Que hoje, nesse encerramento de mais uma semana, que nós estamos na nossa jornada terrena, possamos segurar nas mãos de Jesus e caminhar sendo guiados por Ele. Porque Jesus é o nosso grande guia e nós não caminhamos, meus irmãos, de forma segura no caminho do bem, sem segurar nas mãos de Jesus. Nós precisamos dele para termos uma luz e sabermos para onde caminhar, em meio a tantas sombras e trevas que ainda habitam em nosso espírito. Jesus é a luz que nos guia para o caminho do bem. É a luz que nos guia para a construção do reino de Deus em nosso coração. Pois nós ainda estamos mergulhados em muitas sombras dentro do nosso espírito. Então precisamos da luz, da eterna luz de Jesus, a nos guiar. Bom, meus irmãos, hoje nós convidamos ao Cristo para estar aqui em nosso coração, presente com a gente, e convidamos a todos para podermos iniciar nosso momento de reflexão, unindo o Evangelho segundo o Espiritismo com a obra há 2000 anos. Já estamos aí, meus irmãos, há 29 dias, diariamente, dedicando a unir essas duas obras. Hoje, nós iniciaremos o capítulo 2 da segunda parte desse livro, meus irmãos. Estamos acompanhando cada comentário, cada palavra de vocês, o ponto de vista. Meus irmãos, como nos sentimos unidos cada vez mais quando fazemos essa partilha do pão do Evangelho. Então, para nós é de extrema alegria podermos partilhar desse momento juntos. Temos aqui muitos irmãos que estão compartilhando que já leram a obra, mas estão aqui conosco, seguindo capítulo a capítulo, mergulhando também, unindo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar o nosso capítulo 2. Meus amados irmãos, ontem a gente encerrou a nossa reflexão com uma dúvida. Com quem será que Flávia irá se casar? Com Plínio ou com Agripa? Mas antes da gente descobrir com quem ela se casará, meus irmãos, é importante a gente parar alguns minutinhos aqui e mergulhar em outro cenário da história. Momento em que Calpurnia ela irá ter uma conversa com Públio. Lembremos que após a morte do marido, Lívia, amiga fiel e humilde, se aproximou de Calpurnia e tentou ali partilhar com ela palavras de esperança, falando-lhe de Jesus. Porque um coração, meus irmãos, em Jesus, todas as suas palavras, elas sempre irão carregar uma gota do Evangelho do Cristo. E Lívia é exemplo disso pra gente. Em todos os seus dias, ela sempre falava de Jesus em algum momento. Ela sempre vivia o Evangelho em algum momento. Então Lívia, meus irmãos, ela foi até Calpurnia para levar uma palavra de fé e de esperança de Jesus. Mas Calpurnia, ela não aceitou. E logo disse que lá em Roma, as coisas não eram assim. Que ali esse profeta nazareno, ele não era bem visto. Não
não era aceito. Então Calpurnia ela vai ter uma conversa em particular com Públio, falando mal de Lívia. E isso surpreende o nosso coração, e muito, quando a gente lê as páginas desse capítulo. Porque Lívia e Calpurnia eram grandes amigas. Só que Lívia estava se desenvolvendo, caminhando para Jesus. Calpurnia decidiu não caminhar. E justamente por isso ela vai começar a falar ali mal de Lívia para Públio. Inclusive a dizer, olha, Lívia está com umas ideias erradas aí desse profeta nazareno, que absurdo, Públio, você permitir que a sua esposa seguisse esse profeta nazareno, acolhesse a fé dele. Então ela vai ficar indignada que Lívia ela está se modificando no caminho do bem. Que Lívia não é a mesma de 10 anos atrás. E que bom, meus irmãos, não é mesmo? E que bom que não é, que bom que a gente muda com o tempo para melhor. É isso que é importante, a gente tem que mudar, tem que se modificar. A gente tem que sempre estar se aprimorando, se desenvolvendo espiritualmente, crescendo. Então Lívia, ela olha para trás, ela não é a mesma de 10 anos. Mas Calpurnia, ela estacionou ali. Estacionou. Nos mesmos pensamentos enrijecidos, na mesma conduta de vida, levando a mesma situação da vida que ela sempre levava. Bom, e ela ficou indignada e foi falar mal de Lívia para Públio, que Lívia foi lá tentar falar de Jesus para ela e que ela não aceitou isso, que era para ele poder olhar a esposa dele nessa situação. Mas fato é que outras coisas também estavam preocupando Calpurnia, meus irmãos. E o que mais estava preocupando ela era a situação dos 2 filhos. Porque ela sabia que os 2 filhos estavam extremamente apaixonados por Flávia, filho de Públio. Ela, como mãe, sabia que os 2 filhos gostavam da mesma mulher. E inclusive ela nota que os 2 começam a entrar em um duelo silencioso. E meus irmãos, Agripa e Plínio, eles começam a duelar silenciosamente. Um tentando se mostrar mais que o outro para conquistar a Flávia. Um rebaixando o outro para se destacar mais, para ter a atenção de Flávia e ver quem irá conquistar o coração dela. Inclusive, essa é uma passagem que nos rememora muito lá a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 11. Nessa passagem da nossa amada obra, o Evangelho, nós temos uma passagem ali em destaque que se chama O Duelo. E ali nós encontraremos palavras de esclarecimento sobre o duelo, isso focando há séculos atrás, em que era comum as pessoas guerrearem, assim, duelarem entre si para conquistar alguma coisa ou algo ou alguma posição de poder. Então, quem vencia era quem permanecia vivo nesse duelo. Isso é muito infeliz, porque se tirava a vida de alguém para conquistar algo. Então essa era a questão do duelo que a gente vê nitidamente na nossa própria história da Terra, séculos atrás. Mas fato é, meus irmãos, que o duelo ele não existiu na história da Terra apenas fisicamente. Aqui na história de Agripa e teu irmão Plínio, nós temos um duelo, talvez um duelo que se mantém até os dias atuais. Que é aquele duelo de ideias, aquele duelo de opinião, aquele duelo de uma rixa, de adversidade. Não é questão de serem inimigos, é de terem uma adversidade. E justamente por isso duelavam silenciosamente. E vejamos que isso é algo que ainda temos na Terra, meus irmãos. Ainda nos dias atuais. O duelo físico já está extinto. Não existe mais, a gente já evoluiu nessa parte.
Mas o duelo em outras questões ainda temos. Esse querer passar por cima do outro, essa competição excessiva com o próximo, quem é melhor, quem se dá melhor, quem tem mais. Sabe esse duelo de competição? Quem vai conquistar mais? Quem vai sair melhor? Quem vai ter a opinião final? Então, hoje em dia, nós vemos nas relações familiares, de amizade, de companheiros, duelos, meus irmãos. Quem dá a última palavra? Quem sai melhor? Quem conquista mais? Quem tem mais? E aí se encontra nas reuniões familiares, nas reuniões com amigos, e aí é um duelando com o outro verbalmente para mostrar quem possui mais coisas. Quem faz coisa melhor, quem conquistou mais. Aí é um duelo de um dizendo de um lado o que tem, o outro querendo dizer que tem mais. As relações ainda estão com a base muito competitiva. É um querendo se destacar mais que o outro. Ao invés de se ter cooperação nas relações. A gente observa muito isso, vamos supor, numa relação. Então, se tem uma intriga, é um tentando competir com o outro para ver quem tem a palavra final e quem é o certo. Ao invés de se unirem e tentarem resolver juntos, em cooperação. Então a gente vê que o duelo, meus irmãos, ele ainda tem a base muito do orgulho. Novamente, quem dá a palavra final, quem tem mais, quem conquistou mais, isso tudo é base de orgulho. Quem quer o certo? Isso é base de orgulho no coração. Aonde está a nossa humildade? Para enxergarmos o próximo não como um irmão que a gente está competindo com ele, mas como um irmão que nós estamos aqui para cooperar um com o outro. Mas retornando para a nossa história, Plínio e Agripa eles estavam nesse duelo. Inclusive, eles ficavam assim, humilhando e rebaixando o outro com piadinhas, com palavras afiadas, só para diminuir o outro, para um se sentir melhor. Olha só como que é esse duelo silencioso. Fato é, meus irmãos, que Agripa, ele vai se mostrar mais humilde. E ele vai entender que por mais que ele está com o coração extremamente apaixonado por Flávia, ele não poderá intervir na relação do irmão com a Flávia. Porque fato é que Flávia vai se apaixonar por Plínio, o outro irmão. Então Agripa, humildemente, vai se retirar da situação. E é muito honroso a gente ver isso, porque ele inclusive vai viajar para longe para não intervir no matrimônio do irmão. Então ele foi muito honesto, ele foi muito humilde nessa parte. Então Plínio, ele vai se apaixonar, já está apaixonado por Flávia, Flávia vai se apaixonar por ele. E os dois irão se casar em uma cerimônia simples e muito discreta. Então nós temos aí, Flávia se casou com Plínio. Só que dos dois irmãos, Agripa tinha um coração mais humilde. Nesse duelo, Agripa baixou a cabeça e falou, não, tudo bem. Eu aceito a situação humildemente, eu vou partir. Só que Plínio, ele é mais orgulhoso um pouco. Plínio é mais orgulhoso. Mas a gente vai ver esses detalhes da personalidade dele mais pra frente, porque infelizmente ele vai fazer Flávia sofrer muito, meus irmãos, muito. Mas Flávia ainda não sabe disso, ela tá no dia do casamento dela, toda feliz com a situação, e ali, naquele casamento simples, naquele casamento humilde, em meio aos poucos convidados, nós teremos a figura de um homem diferente ali naquela situação. Um homem que chama a atenção, elegante, mas também um homem misterioso. E este homem está em meio a esses convidados,
Ele é jovem ainda também, um jovem rapaz, chamando a atenção ali pela aparência física dele. E este jovem, ao olhar Flávia de noiva, vai se apaixonar por ela. Primeira vez que ele vê Flávia, vai se apaixonar por ela. Só que este jovem rapaz, ele não é um desconhecido. Aliás, ele é muito conhecido por Públio, meus irmãos. Ele já tem uma história aí com Públio. Quem será esse rapaz misterioso que apareceu no casamento de Flávia com Plínio, que foi convidado pela família, então ele é conhecido da família, e se apaixonou por Flávia? Quem será esse rapaz que está contando os dias para estar frente a frente com Públio? E o que será que ele quer com Públio? Meus irmãos, este rapaz misterioso, ele tem uma história muito importante para a gente refletir. Mas a gente vai descobrir quem é ele e qual o objetivo dele em estar ali naquela cerimônia amanhã. E olha, meus irmãos, essa história vai ser reveladora para o nosso coração, porque talvez esse rapaz foi esquecido por nós no meio da história. Ele já passou aqui nesses capítulos, mas eis que ele vai retornar. E agora a gente vai descobrir quem é esse jovem. Bom, amanhã nós mergulharemos nas páginas dessa história, na história desse rapaz, quem será ele? E nós descobriremos aqui juntos, meus irmãos, o que vai proceder nos próximos meses nessa família. Bom, meus irmãos, nós convidamos a todos para hoje encerrarmos aqui com Jesus em nosso coração, encerrarmos essa reflexão com essa gota do Evangelho para o nosso dia, que possamos estar com Jesus em nossa alma. Agradecemos a todos que fizeram parte desse momento, que partilhamos aqui juntos o Evangelho. Bom, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, uma excelente sexta-feira para todos nós. Que assim seja.